Olá pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, dando continuidade ao nosso assunto, né, em geometria, aqui no capítulo 8, nós estudamos aula passada sobre figuras semelhantes, né, e polígonos semelhantes. Agora nós vamos ver sobre triângulo, certo? Semelhança de triângulo, teorema fundamental e seus casos de semelhança, certo? Então, vamos começar. Semelhança de triângulos, o que nós vimos aqui nessa imagem, né? Beatriz coloca em frente a câmara escura de orifício, como mostra a figura abaixo, né? Que tem uma câmara escura, uma caixa que tem um orifício, né? E a imagem dela é formada no fundo da caixa, né? Que é em sentido inverso, né? Ao contrário, aqui é invertido, a imagem fica invertida. Sendo que aqui a altura dela, certo? Essa distância dela até o orifício é A, e do orifício até a imagem B. Aí nós temos a altura da caixa, a altura H minúsculo, né? Então fica a pergunta, observando que as figuras são semelhantes, qual é a relação entre a altura do objeto, no caso a Beatriz, H maiúsculo, H minúsculo, a altura da imagem, a distância do objeto à câmara, né? E B, o comprimento da câmara, que é o orifício até a imagem que se forma no fundo. Então, como é que a gente pode analisar isso? Então, a gente vai estudar isso agora, certo? Vamos lá. Então, se a gente tem dois triângulos, no caso aqui A, B e C e D, E, F, certo? Os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. A razão entre seus lados correspondentes é chamada de razão de semelhança, como vimos na aula passada, em semelhança de polígono, certo? Ou seja, os ângulos correspondentes seriam o A e o D, o B com o E e o C com o F. Ou seja, A é congruente a D, B é congruente a E e C é congruente a F. Os lados AB e o lado DE são lados correspondentes, assim como AC e o lado EF, certo? AC e o lado EF são correspondentes. Nós temos aqui esses dois lados aqui são correspondentes e o BC é correspondente a EF, certo? Então a gente busca a relação. Então o triângulo ABC, ele é o quê? É semelhante ao triângulo DEF, não é isso? Então a gente tem os ângulos aqui, senão é para ser só um tiozinho. A é congruente a D, como eu falei, B é congruente a E e C é congruente a F, certo? E existe uma razão de semelhança entre esses dois triângulos. Então, os lados AB dividido pelo DE, que são correspondentes, é igual a BC sobre EF, assim como AC sobre DF, lados proporcionais. Algo muito importante a ser analisado antes de começarmos o nosso estudo de semelhança. Definição de um triângulo é dado por um polígono de três lados, como sabemos, né? Três lados, A, B e C. Notação do triângulo, né? Notado triângulo, né? Sinalzinho de triângulo, ABC. Elementos de um triângulo tem a seguinte definição. A gente conhece que tem os vértices A, B e C, são os vértices do triângulo ABC. Os lados a gente conhece como a medida de AB, que é o C, BC, que é A, e AC, que é B. São os lados do triângulo ABC. Os ângulos a gente sabe. BAC, né? Ó, BAC, que está no vértice A. ABC, que está no vértice B, o ângulo B. E BCA, que está no vértice C. São os ângulos ou ângulos internos do triângulo ABC. Nós sabemos que o perímetro, denotado por P, ou 2P, né, é a soma das medidas dos lados do triângulo ABC. Em qualquer triângulo, 2P, no caso, não só P, igual a mais B mais C. Certo? O perímetro é a soma dos seus lados. Então, ao maior lado opõe-se ao maior ângulo. Cada lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois lados. Isso é a regra fundamental do triângulo, formação de um triângulo. Cada lado do triângulo é maior que a diferença entre o valor absoluto dos dois outros lados. A soma dos ângulos internos corresponde a 180 graus e qualquer ângulo externo do triângulo é igual à soma dos dois adjacentes, ou seja, esse ângulo aqui é
esse mais esse ângulo, o ângulo A mais o ângulo B, é igual o ângulo externo, aqui no caso C. Esse ângulo aqui de fora, ok? Então, passemos adiante. Linhas homólogas. O que é linhas homólogas? O que são figuras homólogas? Nós temos aqui triângulos semelhantes ABC e A', B', C'. Certo? ABC, A', B', C'. Então, disse homólogas as coisas ou pessoas que são semelhantes, que têm afinidades, que se correspondem, que têm a mesma função. Certo? Então, ângulos homólogos, os ângulos congruentes de dois triângulos semelhantes. Como a gente falou, né? Os ângulos homólogos A e A', B e B', C e C', certo? São os ângulos homólogos. Os vértices homólogos são os vértices A', B, B', C e C'. Assim como os ângulos. Lados homólogos, a gente vai ter AB e A', B', AC, A', C', BC, B', C'. Alturas homólogas, CH e C', H'. Alturas homólogas, a gente viu, e as medianas homólogas. Que a mediana é um segmento de reta, que sai de um vértice, vai até o seu lado oposto, cortando esse lado oposto no seu ponto médio, certo? Ou seja, esse ponto aqui é igual, a distância AM é igual à distância MB. Certo? Então, as medianas CM e C'M' são homólogas. Certo? Em se tratando de razão, né? A razão de semelhança entre dois triângulos semelhantes pode ser dada pela razão entre os seus lados homólogos, como nós estudamos lá nos polígonos semelhantes. Entre duas medianas homólogas, entre duas alturas, ou assim em duas linhas homólogas quaisquer. Lembrete, a semelhança entre dois triângulos pode ser indicada pelo símbolo do tiozinho aqui, ó. No caso dos triângulos ABC e DEF, podemos fazer a seguinte relação. Triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Então, outro lembrete. Os lados correspondentes de dois triângulos semelhantes são chamados de homólogos. Quando a razão de semelhança de dois triângulos é igual a 1, a gente diz que esses triângulos são congruentes, certo? A razão entre os perímetros de dois triângulos semelhantes é igual à razão de semelhança. Nós estudamos na aula passada sobre isso, né? Uma das propriedades de polígonos semelhantes. Outro fato importante. Classificação dos triângulos. Quanto aos seus ângulos, a gente pode dividir em três. Ele pode ser acutângulo, ou seja, os três ângulos são agudos. Retângulo, um dos ângulos é reto. E o obtusângulo, um dos ângulos é obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Quanto aos seus lados, temos a medida dos lados. Ele pode ser escaleno, ou seja, os três lados são diferentes, né? Escaleno é o triângulo que tem dois lados quaisquer não congruentes, certo? Ou seja, acaba ficando os três lados diferentes. Isósceles, a gente tem dois lados congruentes, e equilátero, nós temos os três lados congruentes. Outra observação importante, o lado não congruente do triângulo isósceles é chamado de base. Ou seja, a gente tem um triângulo que tem dois lados iguais, os lados que não são congruentes, o lado que não é congruente é chamado de base ou ângulo base. Os ângulos adjacentes, eles são congruentes da base. O ângulo formado pelos seus lados congruentes é chamado de ângulo do vértice. Cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus. Se são três ângulos e a soma deles dá 180, então nós vamos ter cada um 60 graus, certo? Então, continuando aqui, propriedades de semelhança. A semelhança entre triângulos possui as seguintes propriedades. Isso aqui é de altíssima importância, certo, pessoal? Reflexiva, ou seja, se eu tenho um triângulo ABC que é semelhante a outro triângulo A', B', todo triângulo é semelhante a si mesmo, ou seja, o triângulo é semelhante a ele próprio. É a propriedade reflexiva. Todo triângulo é semelhante a si próprio. E a propriedade simétrica é o seguinte: se eu tenho um triângulo ABC e é semelhante a um triângulo DEF, então DEF é semelhante a ABC. Se um triângulo é semelhante a um triângulo,
este último triângulo é semelhante ao primeiro, certo? E a mais importante de todas é a transitiva, ou seja, se eu tenho um triângulo que é semelhante a DF e esse DF é semelhante a GHI, eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante a GHI por transição, certo? Continuando, um exercíciozinho. Verifique e responda. Aqui nós temos dois triângulos, ABC e RST, certo? Que ele pergunta: se os triângulos são semelhantes, identifique os lados correspondentes e escreva a proporção. Então, se os triângulos são semelhantes, né? Os triângulos acima são semelhantes, pois os ângulos correspondentes são congruentes. No caso, o ângulo A com R, o ângulo C com T e o ângulo B com S. Os seus lados são proporcionais, então a gente calcula as suas proporcionalidades. O lado AB é proporcional ao lado RS, o lado AC é proporcional ao lado RT, CRT, e BC é proporcional ao lado ST. Então a gente calcula, né? 5 sobre 2,5, 5 sobre 2,5, assim como 3 está para 1,5, assim como 4 está para 2. Então a sua razão de proporcionalidade é igual a 2. Questão 2 aqui. Lá no início do capítulo, do assunto, nós fizemos aqui uma indagação sobre essa figura, né? Uma câmara escura, né? De orifício, e perguntamos a relação entre eles. E aqui está a questão. Sabe que os triângulos OAB e O'B', OA' e B' são semelhantes. Qual a relação entre M, a altura do objeto, que no caso aqui é AB, N, a altura da imagem, A'B', a distância do objeto à câmara, A, aqui, e a profundidade da câmara, B. Ele quer saber qual é. A gente sabe que os triângulos eles são semelhantes, então seus lados serão proporcionais, pois seus ângulos correspondentes são congruentes, certo? Então aqui o ângulo O é correspondente ao próprio ângulo O, né? Assim como o B é correspondente ao B' e o A ao A'. Então o que a gente pode ter aqui, ó? Que é o ângulo A' e o A são congruentes, B e B' são congruentes. Aqui a gente tem essa distância aqui, é A, tá mais para cá, e essa distância aqui, B. Então, B' até O é correspondente a O até B. Assim como A O é correspondente a O até A'. Então, M e N são correspondentes. Então, o que a gente tem a relação? Essa relação aqui seria a altura, né? O A e o B. Então, as alturas são homólogas, então existe uma proporcionalidade. Então, a gente pode dizer que M sobre N, assim como A sobre B. A relação existente. Teorema fundamental da semelhança de triângulos, pessoal. Qual seria ele? Se a gente tem uma reta, é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos. Então, o triângulo determinado pela essa reta é semelhante ao primeiro. O que ele quer dizer? A gente tem uma reta paralela a um dos lados. A reta aqui é paralela a um dos lados. E intercepta os outros dois lados. Então, está interceptando CB e CA. Então, o triângulo determinado por essa reta é semelhante ao primeiro. Ou seja, o triângulo ECD é semelhante ao triângulo ABC. Vamos lá. Hipótese. A reta R é paralela ao lado AB, como estamos vendo. Ou seja, R é paralelo ao segmento AB. Ou ED é paralelo a AB. ED é paralelo a AB. Certo? Então, temos que o triângulo ABC é paralelo a ABC, é paralelo ao triângulo DEC, semelhante ao triângulo DEC. Certo? Então, a gente vai fazer uma demonstraçãozinha aqui. Sim, pela hipótese ED é paralelo a AB, ó, ED é paralelo a AB,
Então a gente pode dizer que CD sobre CA, que é todinho aqui, ó, o segmento todo, é igual a CE dividido por CB. Então a gente tem ângulos congruentes, né, ou comuns. C e C, eles são comuns, os dois triângulos. A e D são congruentes. O ângulo A e o D são congruentes. E os ângulos B e E são congruentes também, são correspondentes. Então, traçando por E, uma reta S, paralela a AC, determinamos o ponto F, que é aqui. AB de tal forma, ao segmento AB, de tal forma fica que EF, né? EF é paralelo a AC. Então, nós temos, ó, esse segmento aqui, ó, CE sobre CB, que é o todo. Então, nós teremos quem? Igual a AF sobre AB. Então, concluímos que se nós temos aqui esse triângulo, né? Então, nós formamos aqui o quadrilátero AFD. AFDE. AFAD, aliás. Temos, então, o segmento AF. Ele é congruente quem? ADE. Por se tratar de um paralelogramo. Substituindo em 4, nós temos que CE dividido por CB, né? Igual a DE dividido por AB. Por substituição. Então a gente pode dizer que se CD sobre CA é igual a CE sobre CB, que é igual a DE sobre quem? AB, que é A até B. Certo? Logo, de 2 e 3, podemos concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEC. ABC é semelhante a DEC, comprovando assim a semelhança entre esses dois triângulos, a partir de uma reta cortando o triângulo paralelo ao ângulo ao lado oposto do vértice. Fato importante: duas retas paralelas cortadas pela mesma transversal formam dois ângulos, né? Forma que esses ângulos aqui são os ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos, eles são congruentes, ou seja, alfa é igual a beta. E ângulos opostos pelo vértice, alfa é igual a beta. Ou seja, se eu tenho um beta aqui, tem um alfa aqui, alfa também é igual a beta, são congruentes. Então, vamos para um exercício. Na figura a seguir, o ângulo C é igual a E, que é esse ângulo, por regra que a gente acabou de analisar. Ângulos alternos internos. BC é igual a 2, AB é igual a 4, DE é igual a 6 e AE é igual a 9. Calcule AC, que é X, e AD, que é Y. Então, pela semelhança de triângulos, podemos ver que o triângulo ABC e ADE são semelhantes. Então, podemos fazer da seguinte modo, que AB, né, AB sobre AD é igual a quem? ABC sobre DE, que é igual a quem? A AC sobre AE. Lados correspondentes. Então, a gente pode fazer relação e calcular x e y. 4 sobre y é igual a 2 sobre 6, então y é igual a 12. Certo? E 2 sobre 6 é igual a x sobre 9. Então, a gente calcula, né? 6x é igual a 18. 18 dividido por 6, a gente vai encontrar 3. Segunda questão. Na figura, sabe-se que alfa e beta são congruentes. Que é a figura. Alfa e beta são congruentes.
AR é 7 centímetros. E AS é igual a 5 centímetros. SR é igual a 4 centímetros. E AB é igual a 10 centímetros. Nós temos que AD é X e que BD é Y. Ele quer saber o valor de X e Y. Então, como é que a gente faz? Aí nós olhamos agora aqui ABD e ARS são semelhantes com seus respectivos ângulos. A gente percebe que como alfa e beta são semelhantes, a gente pode tirar isso aqui e a gente vê o grau de semelhança deles. Então, como é que a gente analisa aqui? O lado AD. AD é esse triângulo aqui maior. Sobre AR, ó. Esse lado sobre AR. Porque esse ângulo aqui é esse mesmo ângulo. Congruente. BD. Sobre quem? RS. E AB. Sobre quem? AB. Sobre AS. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Quem é AD? AD aqui no caso é X, né? Esse valor aqui todinho, X, sobre AS, que é 7, né? Tá errado. Sobre AR, desculpa. AR, que no caso aqui é 10, né? AR que é 7, tá aqui. Igual a Y, né? Que é BD sobre RS. RS é 4. Igual a AB. AB quem é? AB é 10 dividido por AS, né? Que é 5. Então a gente faz a relação. X sobre 7 é igual a 10 sobre 5, que vai dar 2. 2 vezes 7, 14. E a outra relação, Y sobre 4, é igual a 10 sobre 5, que é Y, né? Não X. X é igual a 8. 2 vezes 4, 8. Então a gente vai ter que X é 14 e Y vai ser igual a 8. Observe a figura. Olha o triângulo. O que que nós temos nessa figura? Nela, AB é igual a 8. Quem é AB? AB é esse segmento aqui, ó. Esse lado do triângulo maior. E BC é esse lado aqui do outro, do triângulo maior também, 12. Ele diz que BFDE é um losango inscrito no triângulo. Tá aqui o losango. Losango, lembrando bem, que é um paralelogramo, né? Que tem lados iguais. E é como se fosse um quadrado achatado. No triângulo ABC. A medida do lado do losango ele quer saber quanto é que vale esses lados. Né? Então, de acordo com o enunciado, temos, né? Ó, aqui nós colocamos que aqui é e E, que são iguais, é um losango. E que o lado AB é 8 e que o lado BC é 12. Se o lado BC é 12, então a gente coloca se aqui é então aqui vai ser 12 menos E. Observando que ABC é semelhante a AED ou DEF, né? DEF tá aqui. DFC. Esse triângulo maior é congruente, é semelhante a esse triângulo aqui, assim como AED também. Então vamos lá analisar esse triângulo com esse maior. Nós temos que AB, que é esse lado aqui, ó, AB, então ele está sobre DF, igual a quem? ABC sobre FC. Então, quem é AB? É 8. Quem é DF? DF é esse aqui, ó, que vai ser o E. Igual a quem? A BC. Quem é BC? 12, né? E o FC é 12 menos E. Fazendo o cálculo, a gente vai ter que 12E é igual a 96 menos 8E. 8E passa para cá, somando. Fica 20E igual a 96. Então, vai ser 96 dividido por 20 é igual a 4,8, que é o lado do losango, certo, pessoal? Que é o lado dele, o valor vai dar 4,8. E agora nós vamos fazer o estudo dos casos de semelhança de triângulo. O primeiro caso é o ângulo-ângulo. Nós temos dois triângulos, ABC e A', B', C', certo? Então nós temos que o ângulo A
a gente mostra que ele é congruente ao A', que são correspondentes, e o ângulo B é congruente ao B'. Então a tese, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Ou seja, se nós temos esses dois ângulos, sabemos que esses dois ângulos aqui são congruentes, os dois triângulos são semelhantes, certo? Demonstração. A gente tem esse triângulo, né? Então, segmento AB marcamos pelo ponto D, aqui, ó, de tal forma que AD é congruente a A'B', que desse outro triângulo. A seguir, por D, traçamos DE e BC, ó, DE é paralela a BC, não é isso? Então, nós podemos observar que o triângulo ADE, né? ADE é congruente ao triângulo ABC, ó, congruente, no caso AA de congruência de triângulos. Então, o triângulo ADE é congruente a A'B', C'. Analisando o segundo tópico, o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC pelo teorema fundamental de semelhança. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C' por transitividade, né? Aquela propriedade, terceira propriedade por transitividade de 1 e 2. Então, triângulo A'B', C' e triângulo ABC são semelhantes. Isto é, se dois triângulos possuem dois ângulos respectivamente congruentes, os dois triângulos são semelhantes. É a conclusão. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos congruentes são semelhantes. Então, a gente analisa da seguinte forma. Se nós temos que o lado C sobre C', que é igual a B sobre B', e o ângulo A é igual a A' congruente, então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Ou seja, se esses dois lados aqui correspondentes são semelhantes entre si e o ângulo entre eles é congruente, então os dois triângulos são semelhantes, certo? Vamos lá. Nós temos aqui o triângulo, né? Então, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, triângulo ADE é congruente ao triângulo A'B', C', né? Que é o triângulozinho menor. Pelo teorema fundamental, o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Por transitividade novamente, então, o triângulo A'B', C' é semelhante ao triângulo ABC, isto é, pela propriedade da transitividade, como falei. O triângulo A'B', C' também é semelhante. Então, nós temos aqui, ó, ABC é semelhante, A'B', C' é semelhante ao triângulo ABC, nessa outra figura. Certo? Esses dois triângulos são semelhantes. Terceiro caso, lado, lado e lado. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C', como podemos ver, certo? Como a gente pode provar isso? Os três pares de lados correspondentes proporcionais. Se nós temos os três lados correspondentes são proporcionais, então dizemos que o triângulo A'B', C' ABC é semelhante ao triângulo A'B', C', pela correspondente de seus lados. Então, nós temos que, pelo caso de congruência lado, 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 se o triângulo ADE, que é esse triângulo aqui, é congruente a A'B', que é o triângulo menor que nós vimos, esse aqui, certo? Então, o que que nós temos? Pelo teorema fundamental, o triângulo ADE é semelhante a ABC, certo? Então, o triângulo ABC é semelhante a A'B', C', isto é, pela propriedade de transitividade. A'B', C' e ABC são também semelhantes, correto? Pela transitividade. Ou seja, se um triângulo é semelhante a um segundo,
e o segundo é semelhante a um terceiro, então o primeiro triângulo é semelhante ao terceiro. Consequências da semelhança de triângulos. Quais são as consequências? Observe esses dois triângulos semelhantes. Nós vemos aqui vários segmentos. Um deles é a altura e outro é a mediana. A razão entre duas alturas correspondentes é K. Ou seja, se nós temos dois triângulos semelhantes, as suas alturas também têm uma razão de correspondência de semelhança. A razão entre duas medianas correspondente também é K. A razão entre duas bissetrizes internas correspondente também é K. A razão entre os perímetros também é K, como nós vimos lá na aula passada sobre semelhança de polígonos. São todas consequências, né, da semelhança de triângulos. Outra consequência importante é a base média de um triângulo. Se eu tenho um triângulo ABC em que M e N são os pontos médios, ou seja, eu tenho aqui ABC e AC. M é ponto médio de AB e N é ponto médio de AC. O que que nós temos? Sabemos que AM sobre AB é igual a AN sobre AC, que é igual a 1 meio. Então, o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC. Então, o ângulo M é congruente ao ângulo B e MN sobre BC, MN sobre BC é igual a 1 meio. Ou seja, esses segmentos aqui, os pontos médios, ele é proporcional. Assim, podemos concluir que MN sobre B é paralelo a BC e MN é igual a BC dividido por 2, certo? Se seus lados têm uma proporção de 1 meio, as suas bases aqui dos triângulos também ocupam a mesma semelhança, a mesma razão de proporcionalidade, certo? Se um segmento une os pontos médios de dois lados de um triângulo, ele é paralelo ao terceiro lado e tem comprimento igual à metade dele, ou seja, esse segmento é a metade desse segmento, quando esse segmento corta os outros dois lados nos seus respectivos pontos médios. Obrigado, pessoal, e até a próxima.